Boa tarde. Eu sou a Patrícia Iafuso e junto com o Eduardo Ribeiro, nós gostaríamos, em nome da Siqueira Castro Advogados, a saudar todos os participantes que se conectaram conosco nesse webinar. A Siqueira Castro, ela tem por prática a realização de seminários periódicos que são organizados pelos sócios dos nossos diversos setores de atuação. Esses seminários são realizados para fomentar o debate, para multiplicar conhecimento e também para a gente estar mais próximo dos nossos clientes, dos nossos amigos. Mas por conta da pandemia, nós tivemos que mudar um pouco o formato. Então, nós vamos fazer através de webinar. O webinar de hoje vai ser o tema sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falar desse tema super importante, nós convidamos o Dr. Fernando Capês, que é secretário de Defesa do Consumidor e diretor executivo da Fundação Procon São Paulo, jurista, professor e político. E também convidamos o Dr. Fabrício da Mota Alves, que é advogado, professor e membro indicado pelo Senado Federal para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade. Então, nós já agradecemos desde antemão aos doutores Fernando Capês e ao doutor Fabrício pela essa participação e pela disponibilidade de estar aqui. Okay? A gente também vai ter a participação do Eduardo Ribeiro, que é nosso sócio aqui na Siqueira Castro, da área de propriedade intelectual, especialista em proteção de dados, e a minha participação. Eu sou sócia da Siqueira Castro na área de direito do consumidor e também atuo na área de proteção de dados. Fiquem à vontade para fazer perguntas a todos os participantes. Utilizem, por gentileza, a ferramenta do Q&A, que se encontra na parte inferior aí da tela de vocês. Nós vamos tentar transmitir o máximo de perguntas aqui para os debatedores, para os participantes, mas aquelas perguntas que não puderem ser respondidas ao vivo, nós trataremos posteriormente, ok? Podemos começar? Vamos falar um pouquinho da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Inicialmente, a vigência teria início agora para agosto de 2020, certo? Mas, por conta da pandemia e das dificuldades econômicas para as empresas decorrentes dessa situação de pandemia, nós tivemos o PL 1179 de 2020, que foi uma autoria do Senado Federal, e que previa o início da vigência para janeiro de 2021 e a parte das sanções para agosto de 2021. Certo? Foi para aprovação para a Câmara, tiveram alterações e voltou para votação no Senado, onde foi aprovado o texto na forma com que havia sido aprovado na Câmara, ou seja, sem o adiamento, apenas a parte em relação às sanções. Esse projeto de lei foi para a sanção e essa semana os holofotes estão sobre eles, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Em paralelo, nós temos a medida provisória 959, que prevê o início da vigência para maio de 21, certo? Mas ainda precisa da aprovação, da apreciação pelo Congresso. Ou seja, nós temos aí uma série de datas, até um pouco confuso quando a gente fala sem ter um gráfico, um relato para mostrar essas datas. Então, eu queria começar passando para o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, o senhor pode falar um pouquinho o que a gente pode esperar desse cenário político-legislativo em relação à PL 1179 de 2020 e também em relação à medida provisória 959? Quais os cenários políticos que estão se desdobrando do seu ponto de vista? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aos colegas do Siqueira Castro Advogados pelo convite. Doutor Fernando, prazer estar aqui com o senhor aqui na palestra. Eduardo, Patrícia, obrigado pela oportunidade. É até complicado, Patrícia, a gente falar em cenários e previsibilidade, porque é o que a gente menos tem agora nesse ambiente tão conturbado, é justamente previsibilidade. O Senado, como você bem colocou, mais ou menos um mês antes da aprovação, da conclusão do processo legislativo do PL 1179, já havia sinalizado uma posição, no sentido de se prorrogarem boa parte dos artigos, de se prorrogar boa parte dos artigos da lei para janeiro do ano que vem e as sanções para agosto do ano que vem. Essa tinha sido a posição unânime dos senadores. Pouco mais de um mês depois, o cenário mudou completamente. O Senado optou por chancelar apenas a prorrogação das sanções
E o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele declarou em suas redes sociais e durante a discussão no plenário a sua visão no sentido de que a lei, de que aquela aprovação, aquela deliberação do PL 1179, na verdade, ela era um recado no sentido de que a lei deveria entrar em vigor em agosto de 2020, deste ano. No entanto, como você bem colocou, muito embora o projeto de lei tenha tido seu processo legislativo concluído no Congresso, ele ainda pende de sanção ou veto, né? Então, agora, depois de amanhã, nós temos o prazo do presidente da República para isso. E, paralelamente, como você também bem colocou, a medida provisória continua tramitando normalmente, entre as mais de 40 medidas provisórias que foram editadas agora durante a pandemia do coronavírus. E não temos uma clareza do que vai acontecer. Claro que houve uma posição política muito forte, no sentido de que o Senado estaria agora desejando a entrada em vigor da lei em agosto. Né? É bom lembrar que a data de entrada em vigor é 16 de agosto de 2020. Mas, para que isso ocorra, é preciso dar um destino para a medida provisória. Esse destino pode incluir uma modificação da medida provisória, no sentido de alterar essa data ou de recusar essa proposição, e aí teria que vir um projeto de lei de conversão para fazer essa modificação, ou o próprio presidente do Senado pode devolver a medida provisória, inclusive esse trecho da medida provisória é algo que está entre suas atribuições, que já houve no passado o uso dessa competência, desse recurso legislativo. E a terceira situação, que eu particularmente acho a menos atraente de todas, é a de se esperar a caducidade da medida provisória, ou seja, que ela venha a perder os seus efeitos por decurso do tempo. Particularmente, eu acho que essa é uma decisão que, se será ela a decisão tomada, eu acho ela muito preocupante, porque, primeiro, que a sociedade precisa de alguma resposta, de algum sentido. Tanto as empresas e os órgãos públicos que têm que passar pela implementação, como também o cidadão, que precisa saber a partir de quando, afinal de contas, os seus direitos, os seus novos direitos vão estar valendo. E isso, se depender do aguardar da tramitação da medida provisória, isso pode significar que no dia 27 de junho agora se encerram os primeiros 60 dias e no dia 27 de agosto se encerram 120 dias de validade constitucional da medida provisória. E sem esse panorama, todos ficamos meio que perdidos nessa discussão. Previsibilidade, Patrícia, não há, infelizmente, não temos aí a bola de cristal para direcionar. Mas são caminhos possíveis esses que podem ocorrer. Eu, particularmente, não apostaria em nenhuma data nesse momento. Do ponto de vista jurídico, legal, o que nós temos é uma prorrogação, ou seja, a medida provisória continua vigente e ela prorrogou a lei até 3 de maio do ano que vem. Então, há uma prorrogação em curso, porém, é uma prorrogação precária, provisória, por um instrumento provisório. Então, não dá para contar com ela efetivamente. Por outro lado, também não dá para apostar que ela vai caducar, como já foi dito, e nem dá para apostar que ela pode ser modificada para outras datas, até antecipando, inclusive, é um cenário possível. Tem algumas emendas que foram apresentadas a ela que antecipavam a vigência para início de agosto, 2 dias antes do dia 16, dia 14. Então, enfim, não dá para apostar muita coisa, não. A gente tem que aguardar realmente, cada semana é uma novidade, né? Então, vamos aguardar a novidade desta e das próximas semanas. Por hora, é só o que a gente pode fazer. Ou seja, é muito importante, então, que aquelas empresas que já iniciaram seu projeto de adequação ou que já finalizaram, passem aí um pente fino, mas que já mantenham, e aquelas as outras empresas que estão iniciando, estão fazendo, invistam realmente essa questão do tempo em relação a essa questão da adequação, pela importância que ela tem em relação para os titulares de dados, até para poder, caso não haja essa prorrogação e se mantenha em agosto, esteja todo mundo adequado nesse prazo, certo? Na verdade, eu sempre tenho dito que as pessoas deveriam se preocupar em adequação à proteção de dados, não adequação à LGPD, porque o assunto que está em voga é a proteção de dados, e não é só a LGPD que trata disso.
O doutor Fernando está aí para mostrar a atuação do PROCON em relação a isso, uma lei que não está vigente, mas nem por isso tem reflexos, entendeu? Tem reflexos de vários aspectos. Tivemos agora a medida provisória 954 do IBGE, também uma discussão profunda que foi levada ao Supremo, tangenciando proteção de dados e vários outros aspectos. Agência Nacional de Telecomunicações, Anvisa, todas elas estão lidando com proteção de dados. Banco Central do Brasil, com relação aos aspectos financeiros. E eu particularmente acho tolice querer se adequar somente à LGPD. Eu acho que as empresas têm que se preocupar com a proteção de dados, porque esse é um valor do qual a gente não tem retorno mais. Assim, veio para ficar e não adianta apostar contra e nem apostar em prorrogação. Tendo condição humana, financeira, empresarial, de levar o projeto à frente, leve o projeto à frente, faça pequenos passos que seja, mas definitivamente apostar em não fazer nada talvez seja a pior aposta possível que uma empresa pode fazer hoje. Perfeito. Legal. Queria agora direcionar uma pergunta para o Dr. Capês. Primeiro, logicamente, agradecer pela presença dele, por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra muito grande contar com o senhor aqui para a gente discutir um pouquinho um tema tão relevante, né, que vai mudar realmente a vida da população e mesmo das empresas brasileiras. Dr. Capês, eu gostaria de perguntar para o senhor como o senhor enxerga o papel da Fundação PROCON nesse cenário de proteção de dados. De que forma o PROCON vai atuar ou já está atuando para fazer cumprir os termos da Lei Geral de Proteção de Dados? E se seria possível, eventualmente, citar e discorrer algum caso, algum evento prático que possa ilustrar a sua explicação e a atuação do órgão? Muito boa tarde, Eduardo, Patrícia, todos os colegas aí da Siqueira Castro. Primeiro, a colocação muito bem feita pelo Dr. Fabrício, da importância das empresas começarem a se adequar rapidamente à Lei Geral de Proteção de Dados, porque, independentemente dos dispositivos mais específicos e detalhados que ela possui, o Código do Consumidor, com seus princípios gerais, a própria Constituição Federal e outros dispositivos esparsos, já autorizam uma fiscalização. E, ao que parece, esse vai ser um assunto, uma tendência cada vez maior em todo o mundo. Nós temos aqui até um tema para, na volta, o próprio Fabrício voltar a abordar. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados já está em vigor, o dispositivo que a criou. Só que é necessário estruturação orçamentária. E nada garante que será feita uma proposta orçamentária que garanta a efetiva estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com isso, claro que o PROCON ele tem também atuação subsidiária em razão da proteção do consumidor. E nós estamos muito atentos aos princípios gerais, ao conteúdo da lei, porque como o Código do Consumidor é muito genérico, ele trabalha em termos de princípios gerais e por isso que ele está em vigor há tanto tempo sem necessidade de alteração substancial. Esses princípios gerais, essas normas mais abrangentes, elas são preenchidas com posições doutrinárias, jurisprudenciais, interpretação histórica, interpretação sistemática, e a LGPD já nos fornece subsídios para irmos acompanhando. Nós tivemos um caso aqui recente, que foi do TikTok, daquela empresa que veicula um aplicativo, na verdade, né? A empresa não é outra. Um aplicativo que veicula imagens de crianças, aparecem algumas crianças sem roupas, falando palavras de baixo calão, com algumas brincadeiras e que pode ser passível de análise à luz do Código de Defesa do Consumidor com o conteúdo da LGPD, não como lei, mas com o conteúdo doutrinário auxiliando na interpretação e aplicação dos princípios gerais. Então, a nosso ver, já existem questões aqui que precisam despertar a atenção e devem despertar a atenção à luz do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, dos dispositivos gerais da legislação civil, do Código Penal, inclusive, e do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, esse debate é muito importante para a conscientização das empresas, sobretudo,
e do apoio jurídico para que elas possam estabelecer aí um compliance, uma prevenção, porque as multas são pesadas, né? Exatamente. Doutor Capês, e aí essa pergunta também vai para o senhor e para o Fabrício. O senhor mencionou sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, certo? Acho que essa é uma das questões que, além da vigência, o início da vigência da LGPD, é um dos temas que tem sido mais debatidos e colocado por todos em relação à importância de se instalar imediatamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na opinião de vocês, qual seria uma composição ideal do Conselho Diretor da autoridade? Ela deveria ser mais técnica, de alguns outros setores? Quais vão ser os desafios para essa composição? Bom, eu acho que, claro, a composição ela tem que ser técnica, mas é necessário também um controle político por parte da sociedade. Porque algumas questões, a visão excessivamente técnica ou tecnicista, ela é muito limitada. É necessário que, além da visão técnica, está faltando isso no país, aliás, muito, uma visão de bom senso, de razoabilidade, das consequências e efeitos sociais e econômicos da aplicação da lei, da sua mensuração de acordo com o princípio da proporcionalidade. Então, não adianta chegar e quebrar uma empresa que recolhe tributos, que gera empregos, que desempenha um papel econômico importante, porque, às vezes, uma ou outra imagem escapou, e aí aquilo é aplicado de uma maneira muito limitada, que, a meu ver, é um mal que o país está padecendo. O excessivo tecnicismo e a falta de maturidade, em alguns casos, de pessoas que estão ocupando postos nos órgãos de controle. Então, é preciso maturidade, vivência, visão, e é muito importante esse debate. Eu não teria tanta pressa de colocar em vigor a estruturação desta Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu acho que isso precisaria ser discutido mais com a sociedade, não apenas um projeto feito tecnicamente, tramitando no Senado e na Câmara, que muitas vezes é votado até a imensa maioria sem saber o que está votando. E é preciso estender um pouco mais esse debate. Eu acho que a sociedade ainda não se ambientou com isso, as pessoas não estão muito a par do que está acontecendo. E essa é a nossa visão. Acho que está um pouco cedo diante da falta de comunicação à sociedade da entrada dessa lei para o início de vigência. Sou até a favor de se fixar a data de 3 de maio, que é a da medida provisória 959, e que se discuta um pouco melhor essa autoridade, como é que ela vai ser. Daqui 2 anos após a implantação, ela vai se transformar numa autarquia federal, é um conselho de diretoria, vai decidir como, quem são essas pessoas, qual o controle sobre as suas decisões. Então, acho que tudo isso eu acho que necessita de mais debates como esse, e até mais abrangentes em termos da sociedade. Entendi. Fabrício? Paty, aqui, se me permite, a gente está recebendo algumas perguntas aqui do nosso público, e uma delas foi feita aqui pela Sandra Ramires, e vai exatamente nessa linha, né, sobre a constituição da NPD, alguma previsão sobre isso, e principalmente ela pergunta, e aí acho que vale a pena ouvir os dois, né, tanto o Dr. Capês quanto o Fabrício, quais são os riscos de termos uma LGPD vigente sem a constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Quer dizer, é um risco, não é? Quais seriam as consequências de um cenário como esse? Eu vou deixar o Fabrício começar, porque eu respondi antes a questão anterior, mas só adiantando, na minha opinião, não é um risco, é uma possibilidade. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu subscrevo todas as palavras do Dr. Fernando. Ele falou com muita propriedade, com toda razão, concordo. Inclusive, eu tenho feito várias explanações sobre isso, mas eu não, muito embora eu concorde, eu não coloquei a maturidade dentro das minhas argumentações. Eu acabei de tomar nota aqui, porque eu acho esse ponto fundamental. Ele tem toda a razão quando ele fala sobre isso. A gente precisa realmente de agentes políticos, reguladores, com maturidade. Isso, claro,
dentro de um escopo tanto de experiência profissional, como experiência de vida também. É importante que haja essa oportunidade. Eu acho que isso é corretíssimo. Nós não podemos começar a autoridade de dados inaugurando um sistema complexo de regulação, não é inédito propriamente, mas que tem muitos elementos inéditos, muitos institutos que são novos, né, no Brasil, no ordenamento jurídico, com pessoas que tenham realmente pouca experiência de vida, pouca mesmo maturidade de vida e profissional. Eu acho que ele está corretíssimo nesse ponto. Eu acrescentaria, só para não ser repetitivo, que entre na composição da diretoria, da autoridade, como é um assunto muito plural, eu acho que nós temos que ter visões também, de certa forma, plurais. É difícil você propor isso para uma diretoria que vai ter 5 membros, mas não é impossível e enfim, é o que está posto, é o que está na lei. Eu imagino que esses membros tenham que ter, claro, uma carga muito boa de conhecimento jurídico, sim, mas também de conhecimento especializado na questão da tecnologia da informação, da segurança da informação. A gente tem autoridades supervisoras no mundo, alguns dos diretores são oriundos dessa área, né, de TI, e todos nós que passamos pelo processo de adequação, que estamos estudando isso no mercado, nós vemos como é importante você trazer esse diálogo multissetorial. Então, eu vejo a importância de se ter uma pluralidade na formatação do conselho diretor. Pessoas com uma boa expertise na área de tecnologia, na área de processos também, e, claro, e não somente especializados na questão de proteção de dados, até porque proteção de dados é algo, como a gente está falando aqui, muito novo em termos da sua terminologia mais moderna, mas que tenham pessoas com essa maturidade que ele mencionou, mas maturidade talvez no aspecto de fiscalização de outros setores, com conhecimento de direito administrativo, com conhecimento de direito sancionador, com conhecimento em regulação setorial. Eu acho que é importante trazer essa maturidade para dentro do Conselho Diretor da NPD e, tanto quanto possível, também do Conselho Consultivo, né? Porque, afinal de contas, muito embora ele seja representante da sociedade, é importante que esses representantes tenham uma bagagem técnica e essa maturidade da qual o Dr. Capês mencionou, para que haja um direcionamento mais profundo, né? Mais profícuo dos debates. Então, eu penso que, no mínimo, com relação a isso, tem que haver pluralidade ali dentro do Conselho Diretor em relação à formação e à origem desses profissionais que, eventualmente, vão ocupar o espaço ali de diretores. Então, eu acho que é mais ou menos esse o caminho aí que a gente poderia direcionar. E com relação a essa última pergunta que o Eduardo colocou, como o doutor Fernando colocou, eu já diria que não é nenhuma possibilidade, mas é quase que uma quase realidade. É muito provável que nós tenhamos realmente a lei entrando em vigor antes da autoridade de dados. Assim, não há muitos indicativos públicos, né, do presidente da República no sentido de que ele vá criar essa autoridade. Ele tem essa oportunidade desde dezembro de 2018, né? Então, o presidente da época não optou por isso, optou por prorrogar a lei, e o atual presidente optou por prorrogar a lei de novo. Então, não há muito indicativo público aí de que queira realmente implementar. Mas, enfim, quer queira, quer não, terá que ser feito. Então, que seja feito com responsabilidade, pelo menos, né? Com responsabilidade. E antes eu não sei se o doutor Capês quer complementar, mas o que vai gerar uma grande dificuldade, certo? Porque se nós observarmos a lei, existem aí uma série de dispositivos que falam exatamente da regulamentação desses dispositivos pela autoridade nacional, então, de proteção de dados. Quer dizer, sem a autoridade e o início da vigência, como que ficaria, então, essas questões que não serão regulamentadas previamente? Esse artigo 55, que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tem várias letras, ele é muito específico. E acredito que seja uma forma do governo, poder executivo, com aquela visão, muitas vezes, a preocupação voltada para o desenvolvimento econômico, para a recuperação da economia, e despertar um certo receio de uma radicalização
no tocante ao conteúdo da lei. E essa é uma forma de se manter o equilíbrio. Ou seja, eu não vou estruturar orçamentariamente nem regulamentar essa autoridade, porque nesse momento ela começaria a aplicar as sanções, e são sanções pesadas, com repercussões muito negativas. O PROCON, atuando com a aplicação dos dispositivos do Código do Consumidor, eles são bem menos invasivos e, a meu ver, eles têm um impacto menor, inclusive a multa, do que a multa prevista na LGPD. Então, realmente existe essa possibilidade. A lei deve entrar em vigor antes da estruturação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Todos os dispositivos que dependem da NPD ficarão, obviamente, pendentes, mas outros órgãos poderão atuar, talvez sem a estrutura que tenha a Agência Nacional de Proteção de Dados, mas outros órgãos atuarão de uma maneira ou de outra. Então, é importante, a meu ver, que, já que a lei vai entrar em vigor, é importante que a autoridade seja constituída. Mas é necessário que esse debate seja um pouco mais amplo. Eu temo que ela tenha sido elaborada por pessoas muito especializadas. Um deles, o professor Danilo Doneda, conhecem demais esse tema, muito mais do que eu, inclusive, mas me preocupa alguns efeitos na prática que essa lei, concebida teoricamente, de forma tecnicamente perfeita, possa trazer. Então, sim, respondendo a sua pergunta, muitos dispositivos ficarão sem aplicação porque depende da NPD, mas muitos outros já começarão a ser aplicados. Ok. Obrigada. Vamos falar um pouquinho de base legal. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela dispõe que os tratamentos de dados pessoais somente podem ocorrer se tiver um alicerce ali numa das bases, de uma das hipóteses previstas no artigo 7º, certo? A gente sabe que não tem hierarquia entre as bases legais, mas é certo que duas delas são realmente muito discutidas, o consentimento e o legítimo interesse. Então, eu queria direcionar primeiro para o doutor Capês a questão do consentimento. Na sua opinião, como que o senhor avalia o tratamento de dados pessoais com base no consentimento, que ele precisa ser livre, informado, inequívoco, frente à vulnerabilidade do consumidor? Quais são os desafios, então, para os controladores que desejam tratar com base no consentimento, mas, ao mesmo tempo, essa questão da vulnerabilidade do consumidor? Como que o senhor vê essa situação? Bom, primeiro tem a questão da hipervulnerabilidade, que são das crianças, principalmente, dos menores. Nesse caso, não adianta estabelecer uma série de regras, proibições e alertas se o menor pode manusear e acessar diretamente, sem uma senha, sem uma ferramenta de proteção, aquele aplicativo e expor os seus dados para que sejam posteriormente divulgados ou até devassados. Então, em primeiro lugar, é necessário mecanismos técnicos de proteção contra o acesso de crianças e menores. E segundo, utilizar a própria linguagem do Código de Defesa do Consumidor. A informação que antecede o consentimento, ela precisa ser clara, adequada e ostensiva. Ou seja, clara de maneira que seja fácil de ser entendida, adequada, própria para aquele tipo de aplicativo que vai ser manuseado, e ostensiva, ela não pode estar escondida. Caso contrário, por si só já vai caracterizar uma prática abusiva grave, punível via Código do Consumidor. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá toda a condição de fazer essa aplicação severa. Então, não adianta colher o consentimento. É preciso uma explicação clara, detalhada, ostensiva do que é aquele aplicativo. Teve um outro dia um aplicativo russo, cujas informações vinham escritas em inglês e cuja sede da empresa ficava fora do Brasil. E você brincava com o teu envelhecimento precoce no aplicativo e estava fornecendo todos os dados para serem negociados, explorados. Claro que está tudo errado.
Você clica ali dando o seu consentimento, mas as informações estão todas em inglês, não estão adequadas, não são ostensivas. Uma criança, ela não tem ainda autodeterminação, maturidade psicológica para decidir se ela pode consentir ou não. Esses são dados importantes que aí as orientações serão imprescindíveis. Ok. Pati, Edu, posso seguir? Ou tem alguma pergunta? tem uma pergunta exatamente sobre esse ponto, que aí eu gostaria, se possível, de ouvir o Dr. Fabrício. Quem mandou essa pergunta foi a Bárbara Fernandes. Ela quer saber um pouquinho em relação a essa questão do consentimento, se haveria necessidade de consentimento específico, mesmo nos casos de compartilhamento de dados à Previdência Social, por exemplo. Ou para isso bastaria o consentimento dado no contrato de trabalho, um consentimento genérico. Queria ouvir um pouquinho, se possível, Fabrício, a respeito desse tema. Vamos lá. Primeiro ponto, o consentimento é uma base legal muito perigosa, digamos assim, no âmbito do tratamento de dados pessoais. A gente sabe que, para quem lida com a prática mesmo massiva disso, a gente vai eliminando as bases legais por exclusão e, de um modo geral, o consentimento costuma ser a última base legal que a gente adota por uma série de questões, seja porque o consentimento representa um ônus adicional para o agente de tratamento, né, o controlador de dados, na medida em que, além de fazer toda a gestão das operações de tratamento, ele ainda tem que ter uma gestão específica sobre o consentimento em si, porque a lei estabelece que é ônus do controlador provar a operação que registra o consentimento. Então, isso já traz uma carga adicional de preocupação para o controlador. E tem um outro grande problema, digamos assim, do uso dessa base legal, é que ele pressupõe a possibilidade de ser revogado. Então, ele deve ser utilizado realmente somente em situações em que você não tenha necessidade específica. Se você tiver necessidade específica, você usa as demais bases legais. Inclusive, algumas delas mencionam claramente que quando o tratamento for necessário, você pode fazer uso dessa base. No caso do consentimento, a regra geral é que, não tendo a necessidade, você tenha que vir a pedir. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, que a colega colocou em relação a contrato de trabalho, o consentimento ele é qualificado, né? Então, o consentimento padrão, digamos, que a lei estabelece, lá no artigo 5º, ele tem 3 qualificadores, que ele tem que ser livre, inequívoco e informado. Quando você qualifica o consentimento dessa maneira, especialmente com relação à qualificadora de livre, né, o consentimento livre, tem que ser livremente concedido, você já elimina isso por doutrina e recomendação, inclusive, e atuação das autoridades supervisoras da União Europeia. Tá? Você já consegue excluir o consentimento de boa parte das relações de trabalho. Por quê? Porque nas relações de trabalho, inclusive, tem a atuação fiscalizatória de autoridades supervisoras europeias que culminaram com a aplicação de penalidade para o controlador que utilizou o consentimento para exercer o tratamento de dados pessoais dos seus funcionários. E qual foi a visão? A visão é a seguinte: se há relação de emprego, aí trazendo para o nosso ordenamento jurídico, se há relação de emprego, então você tem uma dos elementos da relação, que é a subordinação. Se há subordinação, não há como se dizer que o consentimento é efetivamente livre. Ele não teria essa condição de ser livre. E, de fato, é bem razoável que se pense dessa forma, né? O patrão vai lá, entrega o contrato para o funcionário e fala: olha, eu preciso dos seus dados para tais e tais providências. Não há exatamente uma opção do funcionário de recusar a entrega desses dados. Então, você vê que ou ele recusa ou ele não trabalha. Então, não há exatamente uma liberdade. E aí não é muito recomendável, aliás, não é recomendável. Claro que a gente não sabe como é que a autoridade supervisora, que a ANPD, vai atuar. Mas, pegando como exemplo o que ocorre na União Europeia, não é recomendável que se use o consentimento para validação do tratamento de dados pessoais no âmbito dos contratos e das relações trabalhistas. Não é razoável isso. Bom, e para a parte final da pergunta da colega, em relação à Previdência Social, de um modo geral, você tem 2 vertentes aí que você tem que analisar.
se nesse aspecto você precisa realizar o tratamento por força de uma obrigação legal, ou se simplesmente você está tratando os dados pessoais no âmbito dessa relação contratual. Você tendo condição de avaliar, e aí vai depender muito do que nós estamos falando em relação a essas contribuições, se nós estamos falando de previdência privada, se nós estamos falando de previdência da Previdência Pública Brasileira, você vai analisar as duas situações e vai chegar à conclusão de que ou você vai seguir, por um lado, pela base do contrato, ou você vai seguir pelo cumprimento de obrigação legal. Mas, definitivamente, o consentimento é que não será a base legal mais razoável para legitimar esse tratamento de dados pessoais. Em linhas gerais, claro. Isso aqui, lógico, a gente faz aquele disclaimer, não é uma consulta jurídica, naturalmente, e, portanto, vai depender de uma análise específica do caso concreto. Claro. Fabrício, muito obrigado. E aproveitando, só, Paty, antes da gente partir para o outro tema, que tem mais uma perguntinha aqui rápida sobre o assunto do consentimento, para a gente ouvir um pouquinho o Dr. Capês ou o Dr. Fabrício, quem se sentir mais à vontade para falar a respeito. Tem a colega Valesca perguntando um pouquinho como fica o consentimento para o adolescente entre 13 e 18 anos. Tem algum regramento especial para isso? Tem alguma cautela especial para essa situação? Queria ouvi-los, por favor. Bom, posso falar, doutor Fernando? Isso aí há uma falha legislativa, né? A LGPD, quando ela abre o artigo 14, ela nomina a seção como tratamento de dados pessoais da criança e do adolescente e ela esquece o adolescente ao longo dos artigos que sucedem à seção. Você tem ali apenas uma preocupação do tratamento de dados pessoais com uma base legal mais específica em relação à criança. Em relação ao adolescente, só lhe restará, aliás, só não, mas enfim, vai lhe restar utilizar a base legal tradicional do artigo 7º, com a diferenciação que lá no caput do 14, você tem ali na parte final que todo o tratamento de dados pessoais deverá ser feito no melhor interesse da criança e do adolescente. Aí você se socorre da legislação complementar, ou a legislação específica que faz a regência desse tipo de situação de fato social e relação jurídica, e você aplica sempre no melhor interesse. Mas nada vai impedir, naturalmente, que você utilize uma obrigação legal, a tutela da saúde, proteção da vida, que são outras bases legais que estão previstas. Até mesmo legítimo interesse, em algum grau, você poderá racionalizar, levando em consideração que você tem que observar a capacidade civil daquele indivíduo, né? Apesar de não ser criança, ainda não é plenamente capaz, existe uma relativização, então tem que levar em consideração isso na hora de formatação dos contratos e tudo mais, e tem que levar em consideração que você está lidando com uma pessoa menor de idade, não é um adulto. Então, há preocupações adicionais que têm que ser traduzidas aí também. Não dá para sair utilizando base legal, que depois vai repercutir negativamente para aquele indivíduo que merece proteção, inclusive constitucional, né? Não estou nem dizendo de proteção legal, é constitucional. Então, enfim, é um caminho. Perfeito. Paty, você segue por aí, por favor? Sigo. Fabrício, você mencionou a questão do legítimo interesse. Vamos fazer aqui uma pergunta, um tema um pouquinho mais prático. O legítimo interesse tem sido uma das bases legais mais utilizadas, certo? Mas ela também não pode ser vista como uma carta em branco, muito pelo contrário, acho que tem que ter aí algumas cautelas. Do seu ponto de vista, a lei não fala, a LGPD não fala no LIA, no Legitimate Interest Assessment, certo? Mas, na sua opinião, você entende que o LIA é obrigatório? E o relatório de impacto? Porque o relatório de impacto, no parágrafo 3º do artigo 10º, ele fala que o controlador, a ANPD poderá solicitar ao controlador o relatório de impacto. Essa interpretação faz com que o relatório de impacto seja obrigatório ou não? Qual é a sua opinião em relação a isso? Patrícia, acho que você já sabia a minha opinião. Você está só provocando para eu colocar aqui para polemizar, porque eu sou corrente minoritária, eu sei disso, eu sei que o que eu falo quase ninguém concorda, mas eu tenho do meu lado alguns colegas importantes também. Vamos ver se o doutor Fernando Capês aí adere aí à corrente Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio aí do voto contra. Mas eu penso da seguinte forma: o relatório de impacto à proteção de dados,
É um documento que tem uma caracterização específica, ele tem que ser elaborado sempre que houver riscos aos direitos fundamentais e liberdades do indivíduo. Isso está muito claro lá no artigo 5º, na definição. Porém, a nossa lei, quando ela trata do legítimo interesse, ali no artigo 10, por exemplo, que você mencionou, ela traz exatamente essa disposição. E eu, claro, sou da linha, naturalmente, como muitos juristas também, de que a lei não contém palavras inúteis, então você tem que buscar fazer uma interpretação de maior efetividade dessa norma. E se você observa dentro da LGPD, e eu estou aqui justificando por que eu sou corrente minoritária nesse aspecto, você observa dentro da LGPD o tratamento que ela aplica ao legítimo interesse, né, que está ali no próprio artigo 10, você vai ver que em relação ao relatório de impacto à proteção de dados, você vai observar que existe uma regra geral para a elaboração do relatório de impacto e, além dessa regra geral, a única outra vez em que o legislador menciona o relatório de impacto à proteção de dados é quando ele trata do legítimo interesse, especificamente no parágrafo 3º do artigo 10 que você mencionou. E a forma como interpreto, quando está dito ali que a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador o relatório de impacto, quando o tratamento tiver como fundamento o interesse legítimo, observado os segredos comercial e industrial, a visão que eu tenho dessa forma de redação legislativa é de que você só pode solicitar aquilo que já está pronto. Do contrário, você requisita ou você determina que seja feito. Eu não acho que seja razoável, até porque a gente tem que lembrar que o relatório de impacto é criado como instrumento para você balancear os riscos. Você verifica o grau de risco, ele tem que ser feito antes do tratamento, né? Então, você faz o LIA, como você mencionou. Se o LIA der positivo para riscos, você evolui para o relatório de impacto. Aí você, concluindo o relatório que tem risco, de fato, você você nem começa o tratamento. E o LIA dando negativo para risco, aí sim você estaria dispensado do relatório. Porém, como a autoridade tem essa prerrogativa de solicitar o relatório, você tem um risco. Qual que é o risco? A autoridade pública querer ter acesso às formas de tratamento que você realiza com base no legítimo interesse e constatar que havia riscos. E você, efetivamente, ter feito o LIA e o LIA não ter apontado esses riscos. Então, você está correndo ali um risco, você mesmo, como agente de tratamento, de estar realizando tratamento de dados pessoais, violando os direitos fundamentais e as liberdades do cidadão. O risco todo é esse. Por isso, e outro ponto que eu vejo de dificuldade também, é que a lei não fala do LIA. Ela não fala da avaliação de legítimo interesse. Ela fala de relatório de impacto à proteção de dados. E aí, de novo, sobre o aspecto administrativo, como é que você apresenta um documento para a autoridade que a autoridade não tem na lei espaço para validar esse documento? Porque ela está atrelada às regras legais. E, bom, enfim, a menos que a regulamentação, em algum momento, trate disso de uma forma diferenciada, você não vai ter espaço para justificar a elaboração do LIA. E aí, quando a autoridade fala da regra geral de relatório de impacto, ela fala determinar a elaboração. É um jogo de palavras que eu não acho que seja à toa. Enfim, mas eu sei que é corrente minoritária, porque isso vai burocratizar profundamente a forma de tratamento de dados pessoais. A solução intermediária que eu vejo é que a autoridade, na regulamentação do relatório de impacto, ela preveja formas de realização desse relatório mais simplificada e mais complexa, para poder validar o que está na lei, porque senão fica inútil. Para que existe aquele parágrafo 3º do artigo 10? Por que a única base de tratamento que merece menção ao relatório de impacto é o legítimo interesse? Qual a razão disso? Então, talvez uma forma de amenizar seja usar a regulamentação para criar uma gradação da obrigação legal de documentar esse teste. Mas é uma tese controvertida, eu reconheço. Mas acho que polemizar, acho que é importante ouvir as várias opiniões que existem. Doutor Capês, o senhor quer colocar alguma coisa em relação a esse tema? Seu microfone está fechado. Isso, vou abrir. Abriu. Não, pelo que eu entendo, é o seguinte, a autoridade nacional, ela poderá solicitar ou não. Isso pode acontecer ou não, e é mais provável que não aconteça do que aconteça. Ou seja, o número de hipóteses em que isto vai acontecer é muito menor
do que o número em que ela vai solicitar. No entanto, me parece que é uma obrigação legal. Tem que fazer e deixar pronto o relatório e aí aguardar. Se vai ser solicitado ou não é outra coisa, mas o relatório tem que acompanhar o legítimo interesse. Entendido. Edu, pode seguir. Vamos lá. Eu vou mudar um pouquinho agora o assunto para ouvi-los sobre uma questão que me parece muito palpitante e foi muito discutida na imprensa em geral, né? Nós estamos acompanhando pela imprensa que alguns países, né, como por exemplo a China, Israel, vem implementando sistemas de monitoramento de dados da população, especialmente nesses tempos de pandemia, sob a justificativa de tentar conter a propagação da doença. Trazendo essa realidade, essa situação aqui para o Brasil, né, qual seria a opinião dos doutores a respeito desse monitoramento? Até que ponto esse monitoramento não feriria a intimidade, a vida privada, protegidas pela Constituição Federal? Gostaria de ouvir um pouquinho o Dr. Capesi e depois o Dr. Fabrício, por favor. Bom, esse monitoramento ele é feito com o anonimato dos titulares. É um monitoramento para controlar a movimentação de massa, num sentido ou no outro, a maior ou menor concentração de pessoas e permitindo que, com isso, sejam estabelecidas políticas públicas de proteção à vida e à saúde. A gente sabe, o professor Canotilho escreve muito bem sobre isso, não existem garantias ou princípios constitucionais que tenham valor absoluto. Justamente como são normas abrangentes, elas tendem a se compatibilizar, se ajustar, para que a incidência de um princípio ou de uma garantia não signifique a nulificação de outra. Então, aqui nós temos que compatibilizar, sim, a necessidade de proteção à vida, o dever de proteger a saúde imposto pela Constituição ao Estado, a própria segurança das pessoas, em cotejo com a outra garantia, que é a garantia da proteção da intimidade, da privacidade das pessoas. A meu ver, tendo em vista que esses dados são monitorados sem a identificação das pessoas, embora sempre possa existir um risco, nada é garantido, a necessidade que nós tenhamos certa tolerância, neste caso, para que o direito individual de proteção da intimidade possa se compatibilizar com o dever do Estado de proteger a vida, de proteger a saúde. É um princípio constitucional muito trabalhado pela doutrina, começou na Alemanha, que é o princípio que veda a proteção deficiente dos bens jurídicos. O Estado não pode proporcionar uma proteção deficiente. Ele é obrigado a proporcionar uma proteção eficiente. E, para tanto, é necessária a compatibilização de princípios e garantias. Eu, portanto, sou a favor, eu não vejo inconstitucionalidade nesse monitoramento. Sempre verificando o fator discriminante e o nexo de pertinência lógica com o que é discriminado. Se houver razoabilidade, se houver plausibilidade, justificativa, proporcionalidade, e nesse caso pelo anonimato existe, a meu ver, pode ser feito sem ferir a Constituição. Perfeito. Fabrício, quer complementar? Quer agregar algum ponto? Só para fazer um adendo, eu concordo com essa visão, também não vejo inconstitucionalidade flagrante nesse tipo de situação. Eu acrescentaria apenas uma observação, que na verdade não é nem uma constatação, nem uma opinião sequer, é apenas uma observação que diz respeito a esse ponto que o doutor Capesco colocou, do anonimato, né? Nós temos aí as várias técnicas de anonimização dos dados pessoais, mas nós não temos no Brasil ainda um protocolo para se validar esse processo de anonimização. Quando a gente se espelha nas várias
nos vários procedimentos que são feitos lá fora, em termos de regulação jurídica da anonimização dos dados, a gente observa que são necessários parâmetros objetivos para se constatar o que efetivamente vai ser considerado como um dado anonimizado ou não anonimizado. E por que isso? Pela própria falibilidade dos sistemas informáticos. A gente sabe que não há sistema informático 100% infalível. Eles são, pelo contrário, eles são falíveis por definição, inclusive. Isso significa dizer que não há processo de anonimização 100% eficaz. Então, é necessário que haja, e a LGPD trouxe esse aspecto para dentro de si, a necessidade de se estabelecer quais são os parâmetros, quais são as técnicas de... Será que uma criptografia, e se for criptografia, que tipo de criptografia que vai ser adotado, que tipo de processo de desidentificação do dado que vai ser adotado. Nós não temos isso no Brasil porque falta uma autoridade de dados, uma autoridade técnica, para definir o que efetivamente vai ser considerado como dado anonimizado. E aí, o único ponto em que nós estamos, de alguma forma, fragilizados, mas não há muito que se possa fazer, a não ser que se vá periciar cada procedimento desse, o que vai acabar inviabilizando a própria proteção da coletividade, mas com algum grau de risco para a individualidade, mas o problema todo é que nós não temos uma definição do que seria realmente um processo de anonimização eficaz a ponto de proteger a privacidade. Então, nessa ausência, e porque a LGPD não está em vigor também, nós temos que nos pautar pelos parâmetros, os parâmetros das leis vigentes. E aí você tem que observar o princípio da legalidade, que é um princípio constitucional. E se não há efetivamente essa determinação, porque a lei que apresenta não está em vigor, então nós temos que fazer uma ponderação principiológica. E aí, a consequência disso é uma provável não entendimento de inconstitucionalidade, ou seja, de validação desses procedimentos, como o Tribunal de Justiça acabou de fazer agora aí do Estado de São Paulo e que talvez outros venham a fazer nas ações populares que estão em curso em outros estados também. Mas eu acho que esse é o caminho, por hora. Quando a LGPD tiver com autoridade regulamentada, pode ser que mude isso aí. Mas até lá, a gente tem que fazer essa ponderação de valores e de princípios com base na Constituição, principalmente. Perfeito. Paty, se você me permite aqui, só para atender, a gente tem recebido algumas perguntas sobre um tema que a gente já vai tratar, e só para adiantar um pouquinho, né? Bom, a população brasileira é uma população que gosta de litigar, né? A quantidade de ações judiciais que tramitam no Brasil costuma assustar os estrangeiros, né? A título de comparação. Eu queria colocar aqui um assunto para os senhores em relação ao quanto que a LGPD vai fomentar o contencioso judicial, né, da pessoa titular, do consumidor contra as pessoas jurídicas, né? E aqui aproveitando algumas perguntas, né? Como ficaria a indenização em caso de violação de dados, né? Perguntas aqui apresentadas pelas pessoas que estão acompanhando aqui conosco, né? Se haveria responsabilidade objetiva por parte do controlador, né, no caso de um uso indevido de um dado pessoal, enfim, gostaria de colocar esses assuntos aqui, primeiro para ouvir um pouquinho o Fabrício e depois o Dr. Capês, por gentileza. Eu acho essa pergunta muito curiosa, porque a gente não pode ser emocional na resposta. E, de modo geral, essa pergunta está muito relacionada com essa vontade de se tomar uma posição. Eu acredito que a litigiosidade vai ser proporcional ao nível de inadequação dos controladores e dos agentes de tratamento. Ou seja, quanto menos adequados estejam os agentes de tratamento na sociedade brasileira, maior o nível de litigiosidade, porque, no fundo, nós estamos falando inadequação significa ilegalidade. Então, se você está ilegal com a lei, o que você quer que seja feito, afinal de contas? Você vai ser processado. Não tem o que se discutir. Você vai estar sujeito à fiscalização. É o mesmo que você ter outras regulações jurídicas, o próprio CDC, e eu não quero cumprir as normas do CDC, mas o que você espera que vai acontecer com você, afinal de contas? Então, eu acredito que a litigiosidade no Brasil, em relação a esse aspecto, vai depender do grau de investimento das empresas e do setor público na adequação à lei. Quanto maior a maturidade
dos controladores, dos agentes de tratamento no Brasil em relação a isso, eu acredito que menor será o grau de litigiosidade, por uma razão óbvia. Alguns vão até insistir, mas vão perder as ações. O controlador, o que as pessoas talvez não observem, Eduardo, é que a LGPD ela é uma lei de controle. Ela é basicamente uma lei de controle. Ela dá controle para o titular e dá controle para a empresa também. Então, tem controle para acusar e controle para se defender. Então, se o controlador fala que deu consentimento, que não deu consentimento, e você tem a prova de que ele deu consentimento, você vai lá e prova. Tem lá o sistema que você instalou na sua empresa que permite que você faça a prova do consentimento. Se o titular reclama que você está desviando a finalidade para a qual você coletou o dado, você vai lá e prova. Aqui, ó, primeiro, prova que informou, segundo, prova que está fazendo direito. Então, essa documentação, esse accountability, né, que é feito, ele está aí para ser usado também como instrumento de defesa. Então, quanto maior o nível de adequação, provavelmente menor será o nível de litigiosidade, porque essas ações vão ser fadadas, muito provavelmente, ao insucesso, mas é só uma perspectiva que eu vejo assim, em linhas bem gerais. Claro que o Brasil tem esse histórico, mas, enfim, a gente tem sempre que ponderar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, esse histórico decorre de quê? Ele decorre de maior infrações por parte das empresas ou de uma litigiosidade latente do cidadão, do consumidor. Não sei dizer. Eu, como cidadão, posso dizer que eu mesmo só entro na justiça só em casos extremos. Eu nem lembro a última vez que eu entrei na justiça. Então, enfim, porque, enfim, você tem outras formas de solução de conflitos. A lei, inclusive, estabelece, ali no artigo 52, estabelece um caminho para a solução extrajudicial de conflitos. Então, tem muitas formas de você solucionar isso sem partir para a litigância judicial, né? Mas, enfim, o PROCON está aí também, né, doutor Capês, para fazer essa mediação. Enfim, a justiça talvez seja o último recurso e extremo, né? Eu concordo, eu acho que pouco teria a acrescentar. Evidentemente, se a lei é descumprida e o cidadão quer ingressar na justiça, não tem como impedi-lo, não é? Mas também acrescentaria apenas uma visão mais geral de que esse princípio da indeclinabilidade da prestação jurisdicional está na hora de ele ser regrado para criar algumas instâncias administrativas prévias, obrigatórias para a solução do litígio. Quase que uma regulamentação das condições da ação, da própria definição do interesse de agir e estimulando o cidadão à não litigiosidade. No PROCON, por exemplo, os dois presidentes do Tribunal de Justiça solicitaram que não se deixasse chegar o maior número possível que nós pudermos evitar, temos que evitar que chegue ao judiciário, estimulando a conciliação, a composição. E, evidentemente, o trabalho de prevenção vai ser fundamental. Então, acho que é necessário essa vacatio legis, ela é importante. Acho que as empresas ainda não estão preparadas. É importante que elas se estruturem melhor. Também é importante que a lei tenha um período de adaptação, porque algumas coisas podem não funcionar. Podem ser bonitas no papel e um desastre na prática. E tudo isso contribui para uma litigiosidade improdutiva, que só vai inflar o judiciário não vai saber como decidir aquela questão e fica a ação ocupando espaço um tempo enorme sem solução. Então, eu acho que a possibilidade de estruturar soluções administrativas e preventivas aqui seria um meios de evitar essa litigiosidade. Perfeito. Eu vou seguir aqui também para contemplar. Temos outras perguntas aqui de pessoas que estão acompanhando aqui conosco. Eu agradeço bastante a participação de todos. Existem algumas perguntas bem interessantes, né? Uma mais voltada para o Dr. Capês também. O pessoal gostaria de ouvir um pouquinho a opinião, né? Como o consumidor pode controlar, exercer algum tipo de controle se seus dados foram utilizados indevidamente, né? Apenas se ele for prejudicado nesse sentido, mais ou menos assim, teria algum controle preventivo que poderia ser exercido pelo consumidor, alguma conduta, alguma cautela
poderia ser exercida pelo consumidor para tentar evitar algum tipo de incidente ou violação dos seus dados, Dr. Capês? Essa é uma ótima pergunta. O PROCON tem, na verdade, a sua diretoria de fiscalização, que, como o próprio nome diz, ela vai lá e não tem conversa, né? Ele vai e multa. E tem uma diretoria que antecede a fiscalização, que é a diretoria de atendimento e orientação. Então, é importante que os consumidores que tenham dúvidas antes de entrar no aplicativo e que encontrem ali informações precárias ou informações às quais ele não consiga entender. Então, elas não são claras. Ou informações que não lhe parecem pertinentes para o aplicativo que ele vai entrar. Então, ele deve, necessariamente, aqui em São Paulo, procurar o site procon.sp.gov.br, procon.sp.gov.br, já abre uma página com uma barra gigantesca, faça aqui sua reclamação. Chama a reclamação, mas pode ser uma consulta. E em 3, 4 minutos o cidadão preenche ali a sua consulta. O PROCON vai fazer o quê? Vai entrar em contato com a empresa, vai notificar a empresa. A empresa notificada ainda não está sujeita a nenhuma punição. E ela poderá entrar em contato com o PROCON e ajustar a sua página às determinações da LGPD ou aos princípios gerais constitucionais e do Código do Consumidor. Se as suas informações são claras, adequadas e ostensivas, isso é uma prática abusiva. E ela pode ser sancionada, a gente abre uma reclamação. Então, a prática preventiva será fundamental. E o PROCON, ele pode atuar, ele deve atuar, e vai atuar como um fator muito importante ao lado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nós podemos agir também preventivamente, estimulando a harmonia nas relações de consumo, o entendimento, e buscar uma solução amigável, preventiva, nos termos da lei, que evite essa litigiosidade. Porque se a empresa estiver muito bem estruturada e orientada, ela não ficará sujeita a nenhuma demanda. Então, acho que isso é importante e a atuação preventiva é fundamental. Aliás, ela é muito mais importante do que a repressiva. Muito interessante, doutor Capês. É praticamente uma atuação educativa, né? Você está... Sem dúvida. Praticamente... Olha, eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com LGPD, mas vai ajudar a entender o que eu estou querendo dizer e pode se aplicar metaforicamente para o que vai acontecer na LGPD. Nós estamos no meio dessa pandemia, nós estamos com um problema de fornecimento de alimentos básicos, o preço explodindo, botijão de gás, sem gás não se cozinha o alimento. O PROCON entrou em entendimento e estabilizou o preço desses produtos, com algumas punições, mas a maioria entendeu que era um momento de se procurar um entendimento. Então, nós investimos, criamos uma escola, a Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, foi criada o ano passado. Essa escola já tem milhares de vídeos de informação e nós apostamos tudo na educação e na prevenção. E acho que está na hora do próprio Congresso Nacional procurar os PROCONs para usá-los como meio de informação e irradiação das informações da LGPD, para tentando e acertando com as empresas caso a caso. Isso ainda não foi feito e precisaria ser feito. Ótimo. Muito obrigado, doutor Capês. Até trata de um serviço de instrução à população. Muito obrigado mesmo. Eu queria agora direcionar uma pergunta para o doutor Fabrício, ela mais relacionada ao julgamento que ocorreu do bloqueio judicial do WhatsApp pelo STF recentemente, né, em que o ministro Fachin ele menciona que cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a aplicação das sanções do artigo 12 do Marco Civil da Internet. Então, eu queria entender um pouquinho, conhecer a sua opinião a respeito dessa decisão, caso o doutor conheça detalhes, né, a respeito, e se, na sua opinião, existe um conflito de normas entre a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet e também
convidando o Dr. Capês, caso queira colaborar também, em relação ao eventual conflito entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor. Por favor, Fabrício. Vamos lá. Eu acompanhei o julgamento e me lembro muito claramente dessa passagem do voto do ministro Fachin. Me surpreendeu bastante, não vou negar, já estou respondendo a sua pergunta, né? Eu fiquei bastante preocupado com essa visão dele de que a NPD, pela interpretação que ele faz da própria sistemática do ordenamento, né? Tanto do Marco Civil como da própria LGPD, fiquei muito preocupado quando ele atribuiu à NPD uma competência fiscalizatória que estaria, a princípio, indo além do que havia sido previsto. É claro que foi uma conjugação ali de fatores no momento, e o voto dele é apenas um voto, né? Enfim, e não houve uma deliberação específica sobre essa questão, mas a fundamentação que ele utilizou é bem curiosa, é bem peculiar, e eu particularmente não concordo com ela. Eu não acho que a NPD tenha que se arvorar de atribuições que estejam além das que somente a LGPD previu. Porque quando ele fala, eu estou sem um trecho aqui específico do voto dele, Eduardo, mas depois a gente pode resgatar com calma, mas quando ele fala que a NPD é a autoridade competente para fiscalizar e aplicar sanções relacionadas à proteção de dados pessoais, eu fico preocupado até se ele não está querendo usurpar a competência do próprio PROCON, por exemplo, e entre outras. Por que eu digo isso? Porque, como a gente está falando desde o início aqui da nossa discussão, não é só a LGPD que fala de dados pessoais. O CDC trata de dados pessoais, a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei de Acesso à Informação, Lei do Cadastro Positivo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. Há um conjunto imenso de normas jurídicas no Brasil que tratam, de alguma maneira, de regular o uso da informação pessoal. E aí, se você se você atribui a uma visão generalista para a autoridade de dados, então ela vai ser a grande maior autoridade e a única autoridade que vai aplicar a fiscalização, inclusive de leis que não são atribuídas a ela. Por exemplo, a LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, tem ali tratamento de dados pessoais. E cabe à Anatel, que é a autoridade competente criada pela LGT, para aplicar as penalidades previstas na LGPD, na LGT, em relação à infração daquelas disposições. Então, se você começa a atrair essas competências para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por ela ser a autoridade maior em proteção de dados, você vai esvaziar outras instâncias de fiscalização a quem foram atribuídas as competências por leis específicas. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que o ministro talvez seja necessário um diálogo mais efetivo com o alcance do voto dele, mas eu não entendo que essa seja uma forma correta de se pensar a fiscalização e a proteção do cidadão em relação ao tratamento de seus dados pessoais. Cada sistema tem sua normativa, cada sistema tem sua autoridade competente, e até usando uma frase de um colega aqui de Brasília, um advogado muito conhecido, não há pior vício que o vício da incompetência. Então, eu acho que a cada autoridade é atribuída a sua competência e cada uma deve fiscalizar no seu grau de especialidade. Enfim, lembrando também que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados não lida só com proteção de dados online, ela lida com proteção de dados offline também, né? Então, a própria lei fala. Então, não vejo muito sentido em você trazer essa visão, mas é o começo de um debate que ele inaugurou. Essa foi a primeira vez que alguém tocou nesse assunto, e essa tese é dele. Vamos ver se ela vai se expandir e se multiplicar por aí. Antes de passar para o Dr. Capês, eu só queria acrescentar, então, uma outra pergunta. Eu entendi essa questão de que você tem órgãos setoriais que têm a sua regulação, a sua competência para fiscalização, mas quando nós estamos falando de alguma violação de um direito de titular, no âmbito das relações de consumo, vamos trazer aqui para a relação de consumo para poder devolver para o Dr. Capês, e é a questão que vai ser fiscalizada pela autoridade nacional.
Existe aí uma possibilidade de você ter o mesmo fato gerador, que seria uma violação de direitos de titulares, no âmbito com a visão de proteção de dados e aí a questão do consumidor também. Poderia-se dizer que haveria, por exemplo, uma sobreposição de autuações ou, eventualmente, até de sanções de dois órgãos, duas autoridades diferentes, vamos chamar assim? Qual a sua visão? Bom, em primeiro lugar, dizer que concordo totalmente com o que o Fabrício disse. E é óbvio que um princípio básico da administração pública é o princípio da legalidade, né? O órgão público, o agente público, só pode fazer o que a lei determina. Enquanto o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe, o agente público só pode fazer o que a lei expressamente determina. Ele está completamente subordinado, desde do mais baixo grau até a mais alta cúspide da administração, segue rigorosamente os caminhos traçados, não pode ter um poder que não lhe foi conferido. Em primeiro lugar, isso. Segundo, é um alerta. Essa lei, antes de ser estruturada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e repito, agora eu já não falo mais possibilidade, é uma probabilidade de que a lei esteja em vigor antes de estruturada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É importante que o Senado Federal esteja atento a essas discussões para que ele possa corrigir, porque se a lei não está clara, se a lei dá margem a esse tipo de interpretação, é necessário que o Poder Legislativo comece a assumir as suas responsabilidades, porque não existe vácuo de poder. O Poder Judiciário preencheu um vácuo pela natural demora do Legislativo de captar as transformações sociais e correspondê-las às aspirações populares. Então, o que acontece? Numa sentença que é muito mais rápida ao redigir um caso, solucionar um caso concreto ou emitir uma súmula vinculante, o judiciário vai e resolve aquela questão, mas ele resolve porque existe um vácuo de conteúdo deixado pelo Legislativo. E existem, sim, esses vácuos de conteúdo ainda que é necessário sejam preenchidos. Então, vai haver uma superposição de autoridades, de órgãos de controle, não tem como. O PROCON terá a sua legitimidade, é inquestionável, ela decorre da lei e decorre da Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 32, não apenas do Código de Defesa do Consumidor. O PROCON vai fiscalizar a observância à LGPD, claro, ao Marco Civil da Internet, com adaptações aos princípios da defesa do consumidor. Não há como retirar isso. E nem creio que o Supremo chegará a esse ponto, mas precisa esclarecer melhor. Vou te dar um exemplo de dúvidas de interpretação que surgem. Por exemplo, Marco Civil da Internet. Nós tínhamos um aplicativo que tinha no Google e na Apple. E nesse aplicativo, que é justamente esse do envelhecimento precoce, estava um aplicativo disponibilizado nas lojas virtuais da Apple e do Google, estava disponibilizado um aplicativo escrito em inglês de um provedor russo que permitia negociar os dados dos titulares. O que o PROCON fez? Notificou. Atenção, vocês têm aí na sua loja um produto perigoso. Vocês têm na sua loja um produto que está permitindo devassar dados pessoais dos consumidores e negociá-los, inclusive em países que não têm legislação de proteção de dados. E com as informações que não estão no vernáculo. Totalmente contrário. Por favor, retirem imediatamente. Eles responderam, não. Pelo Marco Civil da Internet, só se você me notificar judicialmente. Eu falei, não, o consumidor é a parte vulnerável, nós temos que adaptar. E aplicamos uma multa, estamos em discussão. Então, sempre haverá peculiaridades a serem discutidas. E, no Brasil, não adianta a gente fazer uma superposição de leis uma em cima da outra, porque esse excesso de lei só cria confusão. Estava na hora do Congresso Nacional fazer uma consolidação legislativa nessa área, unificando todos os dispositivos existentes para evitar esse tipo de divergência. O alerta está feito aqui pelo Fabrício. Perfeito. Pessoal, a gente já está com o tempo aqui praticamente estourado, caminhando aqui para o final do nosso evento. Só teria uma última pergunta aqui que eu gostaria de direcionar especialmente ao Fabrício.
A senhora Camille de Baco Pasquale encaminhou aqui para a gente. Ela queria saber qual é a opinião do Dr. Fabrício em relação à acumulação do papel do encarregado na pessoa do sócio. Por exemplo, numa situação de uma pessoa jurídica de pequeno a médio porte, mais ou menos 100 empregados. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, doutor Fabrício, por gentileza. Camille, é uma pergunta muito boa e, infelizmente, não tem uma resposta tão boa como você formulou a pergunta, porque eu sou apesar de ter contribuído, né, com o processo legislativo da LGPD, tanto quanto possível, né? Quem acompanhou sabe que havia duas versões tramitando, uma delas do Senado e outra da Câmara, e a da Câmara foi que foi privilegiada. Mas eu acho que a LGPD ela pecou profundamente ao não definir melhor o papel e os contornos da atuação do encarregado de proteção de dados. O nosso encarregado de proteção de dados, perto do DPO, né, do Data Protection Officer da União Europeia, ele é raquítico, praticamente. Ele quase não tem atribuição prevista na lei. Ele é um canal de comunicação que servirá para orientar os funcionários e os fornecedores em relação à proteção de dados. Enfim, isso é muito pouco. Não há garantias para a sua atuação de independência. Não dá nem para se dizer que na LGPD o encarregado tem que ser independente. Então, a pergunta que ela fez é uma pergunta de quem está se debruçando pelo assunto, especialmente baseada nos estudos do GDPR, e, com certeza, a pergunta dela está focada no aspecto do conflito de interesses, que é uma disposição expressa do GDPR. No GDPR você tem isso lá, de forma contundente, né? Tem que ser observado o conflito de interesses, tem que ser evitado o conflito de interesses. E numa empresa de pequeno e médio porte, a possibilidade de o conflito ser prevalecente é muito grande, porque você tem ali sócios da empresa, naturalmente, que têm interesses diretos no resultado daquelas operações, no resultado daquela conformidade. Então, muito provavelmente, esses sócios não poderiam ocupar esse espaço de encarregado de proteção de dados. E tem um aspecto, o aspecto da economia que se queira fazer. Talvez as empresas de menor porte queiram colocar um dos sócios, porque isso seria uma economia, não teria que pagar para contratar alguém com esse grau de conhecimento, que hoje um Data Protection Officer com qualificação e com conhecimento ele não é barato no mercado, ele tem um custo, né, no mercado. Então, poderia ser uma forma de economia, mas é uma forma de economia que é o barato que sai caro, porque se a NPD regulamentar e ela entender, tanto quanto a União Europeia, que o DPO tenha que ter todo aquele grau de independência e aqueles aspectos que estão orbitando a regulação de lá, provavelmente ele não vai poder ser um sócio da empresa, provavelmente. Agora, tem um outro lado, que é um lado já decorrente da tropicalização do GDPR para a LGPD, que é o conjunto de regras que está ali no artigo 55, que fala sobre a flexibilização das normas brasileiras com relação às pequenas e médias empresas. Como a pergunta dela é relacionada a isso, então pode ser que, e eu não sei como que vai se dar isso, para ser bem honesto, né? Você vai lá no 55J, lá no inciso 18, você vê que a LGPD tem a obrigação legal de criar regras de flexibilização com relação à adequação e aos prazos da proteção de dados para essas empresas. Então, pode ser que nessa flexibilização haja um espaço para se escolher um DPO membro do seu próprio corpo societário, né? Mas, a princípio, é algo que vai depender ainda da regulamentação. Hoje, o que se tem na ausência de regulamentação é uma alta probabilidade de conflito de interesse, que é um problema recorrente, inclusive, em escritórios de advocacia também, né, de menor porte, se equivalem às empresas de menor porte. Sociedades de advocacia menores, e sem falar o autônomo, ou então o próprio sociedade individual, né, que agora na OAB a gente tem essa figura, mas transpondo para a atividade empresarial, a empresa individual, ela teria a mesmíssima dificuldade em relação à escolha do DPO. Uma possível solução seria terceirização, né, que tende a ser mais barata, inclusive. Terceiriza
e aí você evita o conflito de interesses a princípio. Você só não pode terceirizar para o seu advogado, que já está ali defendendo os interesses da sua empresa, porque provavelmente vai ter conflito também. Então, bom, eu digo isso, claro, pensando um pouco no que a gente tem visto. Em Portugal existe uma regulamentação da própria Ordem dos Advogados de Portugal que impede que os advogados que já tenham prestado e exercido a defesa de empresas sejam os DPOs dessas mesmas empresas. Mas, enfim, são questões que a gente nem tem na OAB aqui ainda, mas que a autoridade de dados pode ser que se antecipe e traga esse debate. Mas eu acho que o risco é elevado. Eu não iria por esse caminho, não, sabe? Ok. Ótimo, Fabrício, obrigado. Como o Eduardo mencionou, infelizmente a gente está com horário, passamos bem do horário inicial que a gente havia combinado, e a gente queria realmente agradecer muito a presença do Dr. Fernando Capês, do Dr. Fabrício. Acho que esse debate foi realmente muito rico. Agradecer também a todos os participantes que se conectaram aí com a gente, que fizeram as perguntas, tornou realmente muito rico esse debate. Então, e aqui em nome da Siqueira Castro, eu agradeço a todos os participantes. Edu? Perfeito, eu gostaria de agradecer. Eu não fiz, que eu acho que talvez precise estar um pouco mais claro. Por favor, Capês, por favor. Então, Eduardo, Patrícia, todos aí os colegas da Siqueira Castro, Fabrício, foi muito bom o debate, excelente. Acho que precisamos fazer outros. Tá bom, então. Nós gostaríamos de dar um pouco mais de projeção para esse tema. O Fabrício também está convidado aí para irradiar pelos PROCONs essa posição e, sobretudo, discutir mais no Senado, nas comissões de justiça. É melhor prorrogar essa medida provisória pelo jeito. Acho que 3 de maio, pelas dúvidas que foram suscitadas aqui, ainda é insuficiente. Talvez seja necessário converter essa medida provisória em lei e fazer alguns aclaramentos que precisam ser feitos. Então, muito obrigado e o PROCON está à disposição para novos debates. Fabrício? Bom, obrigado mais uma vez, foi um debate muito bom. Eu particularmente gostei muito de ter ouvido o Dr. Capês falando, porque além de alguns colegas promotores, ele hoje é autoridade de facto em termos de proteção de dados aí no país. Justamente por esse vazio, né, da autoridade de dados no Brasil, os PROCONs e os órgãos de defesa do consumidor acabam exercendo um papel de proteção. Enfim, a proteção de dados não veio com a LGPD, está aí a decisão do Supremo nas ADINs contra a medida provisória 954, é um assunto que está ganhando corpo cada vez mais. Eu até atribuo um nome, eu chamo de efeito LGPD, porque é uma releitura do ordenamento jurídico para a proteção de um valor que está cada vez mais valoroso, que é a própria privacidade, a defesa da privacidade. E agora, nessa pandemia, não há debate mais relevante do que a privacidade dos cidadãos. Então, bom, primeiramente, já está aceito o convite, doutor Fernando. Então, sempre que precisar, pode contar comigo. Da nossa parte aqui, a gente vai promover esse debate também ali pelo Senado Federal, assim que as atividades das comissões retornarem, né, que agora está tudo muito focado na pandemia e no plenário. E, mais uma vez, Eduardo, Patrícia, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês. E espero que a gente tenha a oportunidade de, como o doutor Fernando colocou, trazer o debate cada vez mais, porque, como ele mesmo disse, as dúvidas estão aumentando, ao invés de estarem diminuindo, estão cada vez mais. E à medida que a sociedade vai se engajando no assunto, é capaz disso ganhar mais e mais corpo, realmente. E é saudável até, né? Obrigado mais uma vez, e obrigado a todos que assistiram também. Nós que agradecemos. Perfeito. Bom, eu também queria agradecer ao Dr. Capês, Dr. Fabrício, a Paty, abrilhantaram muito o evento aqui, os participantes, nossos amigos, que mandaram perguntas aqui, sugestões de temas, também agradeço bastante. E a gente vai encerrar por aqui. E em breve voltaremos a tratar desse ou de qualquer outro tema relevante na comunidade jurídica aqui, nos webinars que o Siqueira Castro vem realizando. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e um abraço. Boa tarde.